O Flamengo acendeu o sinal de alerta máximo nos bastidores e a torcida rubro-negra tem todos os motivos do mundo para ficar seriamente preocupada a partir de agora. 4 jogadores importantes do elenco principal estão oficialmente liberados para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou do exterior. Isso significa, na prática, que o Flamengo corre o risco real de perder essas peças fundamentais de graça, sem receber um único centavo de compensação financeira na virada do ano. Quando olhamos para o planejamento da temporada e para as ambições de conquistas que o clube carrega, esse cenário de indefinição gera uma enorme instabilidade. Se a diretoria não agir rápido para definir cada situação, o elenco pode sofrer um desfalque em massa que vai comprometer diretamente o futuro do time nas principais competições. E se você acha que estamos falando apenas de jogadores encostados ou sem espaço, está muito enganado. A lista conta com nomes de peso, atletas consagrados e promessas que movimentam o mercado da bola. O risco de saída é iminente e cada caso tem as suas próprias particularidades, exigindo decisões estratégicas imediatas da cúpula de futebol. Fique ligado porque vamos detalhar agora a situação de cada um desses 4 atletas, revelando o que está travando as renovações, quais clubes já estão de olho e qual será o tamanho do prejuízo para o clube se essas saídas de graça realmente se confirmarem. Para abrir a nossa lista e entender a gravidade desse momento, precisamos falar sobre a situação de Everton Cebolinha. O atacante, que foi uma das contratações mais badaladas do clube nos últimos anos após um investimento milionário, vive uma gangorra de emoções dentro do clube. Ao mesmo tempo em que já demonstrou lampejos do futebol brilhante que o consagrou, a falta de uma regularidade absoluta e o forte assédio do mercado nacional colocam o seu futuro em xeque. Como seu contrato termina em dezembro, o relógio está correndo contra o Flamengo. A partir deste exato momento, qualquer rival do futebol brasileiro interessado em um ponta-esquerda de velocidade e drible pode bater na porta do staff do jogador com um projeto vencedor e um salário astronômico. O Flamengo se vê em uma encruzilhada financeira e técnica. De um lado, existe o desejo de recuperar totalmente o futebol do atleta e não perder o enorme investimento feito no passado. De outro, a concorrência pesada e as sondagens de equipes que prometem protagonismo absoluto a ele pesam na balança. Se a diretoria não apresentar uma proposta de renovação convincente nas próximas semanas, o risco de vermos o Cebolinha vestindo a camisa de um concorrente direto por títulos na próxima temporada é gigantesco. E o pior de tudo é que o clube não receberia nada por isso, vendo um patrimônio técnico valioso caminhar em direção à porta de saída de forma gratuita. Mas as preocupações não param por aí e o segundo nome dessa lista mexe diretamente com o coração e a história recente do clube. Estamos falando do ídolo Bruno Henrique, o atacante que cansou de decidir títulos, marcar gols em clássicos e dar alegrias memoráveis para a nação rubro-negra. Também está com o seu vínculo chegando aos últimos meses. A situação de Bruno Henrique é cercada de muita expectativa e emoção. Por um lado, o jogador já indicou em algumas oportunidades o seu desejo de, eventualmente, encerrar a carreira vestindo o manto sagrado, consolidando ainda mais o seu status de lenda viva do clube. Por outro lado, o futebol é um negócio dinâmico e o mercado da bola não perdoa hesitações. Mesmo sendo um veterano, a sua capacidade de explosão, o faro de gol e a liderança dentro do vestiário fazem dele um alvo extremamente cobiçado. Clubes que buscam um atalho para o sucesso e precisam de uma referência vitoriosa monitoram de perto esse impasse. O Flamengo precisa avaliar com muito critério a questão física e o tempo de contrato ideal para um atleta da sua idade, mas sabe que a sua saída sem custos seria um golpe duríssimo na identidade da equipe. Perder um ídolo dessa magnitude de graça traria uma cobrança absurda sobre a diretoria, que precisa equilibrar a gratidão histórica com a realidade financeira e o rendimento em campo. Avançando para o setor defensivo, encontramos mais 2 situações contratuais que tiram o sono da comissão técnica e exigem resoluções cirúrgicas. O experiente lateral esquerdo Alex Sandro e o lateral Danilo estão exatamente no mesmo barco de indefinição. Ambos os jogadores possuem trajetórias consolidadas internacionalmente, com passagens marcantes pela seleção brasileira e pelo futebol europeu, trazendo uma bagagem de liderança indiscutível para o elenco. No entanto, o fator idade e a necessidade de uma avaliação física minuciosa ao longo de toda a temporada fazem com que a diretoria adote uma postura de cautela extrema. Esse jogo de espera, contudo, é extremamente perigoso.
enquanto o Flamengo analisa o rendimento físico e técnico de cada um para decidir se vale a pena estender os vínculos por mais uma temporada. Clubes do exterior e do próprio futebol brasileiro enxergam uma oportunidade de ouro para assegurar reforços de alto nível sem precisar pagar taxas de transferência. A grande questão que os bastidores do Ninho do Urubu tentam responder é se o elenco atual possui peças de reposição à altura para suprir a ausência simultânea dessas lideranças defensivas ou se o mercado exigirá um investimento pesado caso eles decidam assinar um pré-contrato com outra equipe. É um verdadeiro xadrez tático e financeiro onde qualquer movimento errado pode deixar o sistema defensivo completamente desprotegido para os desafios do ano que vem. Diante de todos esses cenários, fica evidente que o Flamengo se encontra em uma posição de vulnerabilidade que há muito tempo não se via. O procedimento padrão da diretoria rubro-negra nos últimos anos tem sido de esperar a reta final das competições para sentar e conversar formalmente sobre renovações com os atletas mais experientes. Há um entendimento interno, quase uma confiança de bastidores, de que esses jogadores respeitam a instituição e vão priorizar ouvir o Flamengo antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o futuro. No entanto, o futebol moderno se move pela velocidade dos negócios e pela agressividade dos empresários. Depender apenas da boa vontade dos atletas em um mercado inflacionado e altamente competitivo é uma estratégia de altíssimo risco. Enquanto o clube adota uma postura mais conservadora de observação, os agentes dos jogadores são bombardeados diariamente com consultas, sondagens e propostas formais de pré-contrato que incluem luvas milionárias e contratos longos que o Flamengo talvez não queira ou não possa cobrir no momento. O sinal de alerta não acendeu à toa. A torcida sabe que o sucesso contínuo de uma equipe depende diretamente da manutenção de uma base sólida e competitiva, e ver 4 atletas desse calibre com o futuro totalmente aberto gera uma névoa de incerteza justamente no momento em que o foco deveria estar 100% voltado para a busca de taças. A grande verdade é que as próximas semanas serão decisivas para definir os rumos do planejamento estratégico do clube para os próximos anos. Se a diretoria optar por abrir os cofres e renovar com todos eles, terá que lidar com uma folha salarial ainda mais robusta e o desafio de rejuvenescer o plantel a médio prazo. Por outro lado, se decidir abrir mão dessas peças ou se for lenta demais na mesa de negociações, permitindo que eles assinem pré-contratos e saiam de graça, a cobrança interna e externa será implacável. A nação rubro-negra quer respostas rápidas e, acima de tudo, quer a garantia de que o time continuará forte e protagonista no cenário continental. O mercado da bola está fervendo e o relógio não para de correr contra os interesses do clube carioca. Agora, a bola está com a cúpula de futebol do Flamengo para resolver esses verdadeiros nós contratuais e evitar um desmanche silencioso que pode custar muito caro no futuro próximo. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês sobre esse momento delicado do elenco. Qual desses 4 jogadores você acha que o Flamengo tem a obrigação absoluta de renovar o contrato o mais rápido possível e quem você deixaria sair sem fazer grandes loucuras financeiras? Deixe o seu comentário aqui embaixo para debatermos esse assunto. Se você gostou dessa análise aprofundada sobre os bastidores do mercado da bola rubro-negro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização importante sobre o futebol brasileiro, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.